Olá, tudo bom, gente? Alexandra Boixá, professora orientadora do NPJ Niterói, orientadora do EP3. Vamos começar? Nossa segunda trilha obrigatória, ok? Lembrando os alunos do NPJ, trilha obrigatória. A primeira, a gente tratou sobre ação penal e queixa-crime. E eu expliquei para vocês lá o quanto era essencial vocês, como futuros profissionais de direito, futuros advogados, entenderem a sua posição como o quê? Como advogados querelantes. E aí, agora, eu vou dar uma segunda visão para vocês. Por quê? A gente tem uma necessidade muito grande, para quem não sabe, deixa eu introduzir, né? Eu sou funcionária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sou analista judiciária. E a prática de quem já trabalhou muito tempo no Estado Especial Criminal faz com que a gente identifique uma falha na formação profissional dos advogados no que tange o que fazer numa audiência criminal. É verdade, senhores. Então, por isso, mais do que essencial, essa trilha hoje. Hoje a gente vai tratar de composição civil e transação penal. Inclusive, quem não teve a oportunidade, não perca a próxima audiência simulada do GCRIM. A gente fez esse semestre, foi muito legal, onde a gente conseguiu orientar na prática o que vocês, futuros advogados, precisam saber, como é que vocês precisam se preparar para estar agora figurando, não mais como patrono, como advogado do autor da queixa-crime do querelante, mas agora como advogados do réu, advogados de futuros autores do fato. A uma pessoa é imputada a suposta prática de um fato típico e ilícito culpável. Essa pessoa procura você como advogado. Qual a sua posição com ela? Senhores, primeira coisa é vocês saberem qual é o delito que está sendo imputado a essa pessoa. Por quê, senhores? Nos termos da Lei 9.099 de 95, no artigo 61, vai dizer que o procedimento que se adota nas ações penais que envolvam crime de menor potencial ofensivo é o procedimento sumaríssimo. Isso está lá no CPP, procedimento sumaríssimo. Por consequência, qual é o procedimento sumaríssimo? O CPP vai dizer, conforme a lei organizar. E adivinha quem vem organizar o procedimento sumaríssimo? A Lei 9.099, Lei de Juizados Especiais Civis e Criminais. O que nos interessa hoje na prática? A partir do artigo 60, começa a falar sobre juizados especiais criminais e disposições gerais. Professora, tudo bem. O cliente chega, informa que foi supostamente intimado ou citado para responder uma demanda penal. E a primeira coisa que vocês têm que verificar qual é o delito que está sendo imputado a ele. Porque com a identificação do delito, vocês vão verificar na pena que está sendo combinada a esse delito se o procedimento adequado, no caso concreto, foi o correto. Professora, eu posso questionar? Lógico que vocês podem questionar a competência. Em momentos desses que vocês precisam identificar se o réu, ao ser citado numa ação ordinária ou sumária de uma vara criminal, ele foi citado em virtude de um crime que talvez seja de competência do juizado. Professor, e aí? E aí, senhores, o rito do juizado aplica-se ainda que esteja presencialmente distribuído, feito num processo criminal, numa vara criminal de competência comum. Isso ocorre muito, gente, porque quando a gente não consegue localizar o réu e a gente precisa promover diligências para localizar o réu, o juizado especial criminal não consegue fazer isso. E aí o processo é remetido para a vara criminal. Mas apesar de estar na vara criminal, o processo tem que seguir o rito do juizado especial criminal. Então, se atentem a isso. Cuidado em responder uma demanda penal, única e exclusivamente, porque no mandado de citação ou intimação está o cabeçalho da vara criminal. Vocês precisam obrigatoriamente identificar o quê? Identificar qual é o delito que está sendo imputado ao seu cliente. Por quê, senhores? Porque se o delito tiver como pena máxima não superior a 2 anos, a gente está falando de um delito de menor potencial ofensivo, de competência do juizado especial criminal. Ok? E aí, seja no juizado especial criminal, dentro de uma sala de audiência do juizado especial criminal, seja numa sala de audiência de uma vara criminal, mas que esteja processando e julgando um delito de menor potencial ofensivo, qual é o procedimento a ser adotado? Senhores, lembre-se, a audiência preliminar, ela em regra não é presidida por um juiz. Como assim, professor? Não, senhores. A audiência preliminar, a gente chama da fase pré-processual do juizado especial criminal, ela não é necessariamente presidida por um juiz, ela pode ser presidida única e exclusivamente pelo promotor de justiça. Por quê?
Porque, senhores, quando uma pessoa se dirige a uma autoridade policial, a delegacia, para fazer a comunicação, a denúncia, a notícia crimes da ocorrência de um fato, quando a autoridade policial identifica que aquele fato envolve um delito considerado de menor potencial ofensivo, a autoridade ela não registra a ocorrência, ela lavra termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado, senhores, é remetido ao juizado especial criminal competente, quando, então, o autor do fato, aqui, senhores, não é réu, é suposto autor do fato. Não é réu porque não tem processo ainda. Ok? O autor do fato e a suposta vítima são chamados para o quê? Para iniciar uma fase preliminar. E aí, senhores, eu trago para vocês um exemplo de termo circunstanciado. Professora, mas é idêntico ao registro de ocorrência. Pode até ser idêntico formalmente, mas eu gostaria de lembrar os senhores que faz produções jurídicas, de efeitos jurídicos diferentes, porque isso não vira automaticamente uma ação penal como ocorre no registro de ocorrência. O registro de ocorrência, quando encaminhado após a instauração do registro de ocorrência, é uma forma de instauração de um inquérito policial. Concluído o inquérito policial e remetido ao Ministério Público, ele entendendo pela existência de condições da ação, pressupostos processuais de justa causa, ele propõe uma ação penal. Aqui o termo circunstanciado é remetido para a justiça ainda como fase pré-processual. Ele é apenas uma comunicação de uma situação litigiosa entre as partes. E que, nos termos da Lei 9.089, ela passa por essa fase pré-processual na busca da tentativa de uma solução amigável. Que é amigável, professor? Senhores, em regra, é tentado a realização de uma composição civil do danos. Se você foi narrar junto à autoridade policial a ocorrência de uma lesão ao seu bem, de um crime de dano, da colidência, senhores, entre um carro e uma moto, de um carro, quebraram meu para-choque, ele bateu no meu carro, não me machucou, mas quebrou meu para-choque, juizado especial criminal. E aí, senhores? E aí se resolve como? Em regra, senhores, a gente está buscando o quê? A gente está buscando exatamente, estou gravando, a gente está buscando exatamente a solução amigável da situação. E essa solução amigável, senhores, se propõe inicialmente através do quê? De uma composição civil de danos. A composição civil de danos, senhores, ela não é obrigatória, ninguém é obrigado a aceitar, mas ela alcançando sucesso, o juiz homologa aquele acordo entre as partes, passa a composição de danos ter natureza de título executivo judicial que vai ser executado lá no juízo civil. Acabou a questão criminal. E aqui, senhores, está extinta a punibilidade. Por quê? Porque a composição de danos tem natureza jurídica de retratação da representação. Quando você vai à autoridade policial e representa para apuração criminal de um crime, vocês têm que lembrar que aqui a gente está falando de ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. E aí, quando você faz a composição civil, você tem essa composição civil natureza de retratação. Então, sai a representação, perde a condição especial de procedibilidade, com isso não tem mais ação penal, extinta a punibilidade, toca o barco. Qual é a questão que eu preciso lembrar aos senhores? O cliente que concorda com a composição civil em sede de juizado especial criminal não pode depois demandar no civil. Então, deixa claro isso para o seu cliente. Caso contrário, ele vai partir para cima de você reclamando, que achou que ia ganhar no crime e que ia ganhar no civil. Mas quando ele começar a reclamar que está ganhando um pouco no civil na composição e diz que quer continuar e que não acorda, que não recebe a composição civil com bons olhos e por isso reafirma, ratifica a representação feita, lembra ao seu cliente que a partir dali, qualquer tratativa negocial, qualquer benefício despenalizador que a lei autoriza que seja proposto ao réu, ainda autor do fato, não vai ter a participação do seu cliente. Não vai ter a incidência da vontade dele. Então, senhores, olha a cena. Teu cliente não concordou com a composição civil, não concordou com a composição civil, o Ministério Público falou ok, agora vai dispensar o seu cliente da audiência e vai propor ao autor do fato uma transação penal, que é antecipar o cumprimento de uma pena restritiva de direito. É antecipar o cumprimento de uma pena restritiva de direito que a vítima, o ofendido, não tem qualquer ingerência de concordar ou não. É um negócio jurídico entre o Ministério Público e o autor do fato. Preenchido os requisitos do autor do fato, preenchido os requisitos da lei, quais sejam, senhores, ele não tem uma condenação penal transitada em julgado,
Ele, as circunstâncias do fato, a culpabilidade, os motivos, as condutas sociais, a personalidade do agente, quer dizer, o princípio da culpabilidade, o grau de culpabilidade do autor do fato, indicar que é provável que aquela transação penal vai ser suficiente para prevenir e reprimir aquele fato, para prevenir que ele venha praticar novamente e reprimir aquela violação da norma jurídica, se as condições da transação penal estiverem presentes, proposta a condição, proposta a transação, senhores, a vítima então não tem gerência. O autor do fato, concordando com a proposta do MP, vai ficar suspenso o processo até ele cumprir os termos da proposta e, em seguida, senhores, vai extinguir a punibilidade. Aquela ação vai deixar de existir, o poder do Estado punir aquele agente por causa daquilo vai deixar de existir e ainda não vai fazer vezes para quem? Não vai fazer vezes para reincidência. Nem a composição civil, nem a transação penal, nem a suspensão condicional do processo e nem o acordo de não persecução penal surtem efeitos jurídicos de reincidência. O que eu quero dizer? A anotação que fica junto ao sistema fica para que você, autor do fato, não venha a ser beneficiado novamente pelo mesmo benefício no prazo inferior de 5 anos. Professor, então quer dizer que eu posso ter outra transação penal? Eu falei, pode ter outra transação penal. 5 anos e um dia depois da homologação e extinção da última. Professora, mas se eu fiz uma transação penal e eu acabei me envolvendo num gato de luz, é isso, Silvio, gato de luz. Eu posso ser beneficiado por algo, mesmo ainda estando no prazo da transação? Pode, senhores. Vocês vão poder ser beneficiados pela suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da 9.099. Tudo bem? Professora, mas eu já assinei uma suspensão por causa da lei seca. Olha o que eu estou querendo dizer para vocês. Esses benefícios despenalizadores, eles não são passíveis de serem propostos para delitos praticados por violência ou grave ameaça. Não são crimes passíveis de grande reprovação social. São crimes passíveis de serem praticados por qualquer um de nós. Você não precisa ser um delinquente, quanto mais, você não precisa ser uma pessoa com personalidade social voltada para a prática de delitos. São situações que podem ser praticadas por qualquer cidadão. Uma violação no consumo de água, de luz, uma lei seca, quando você bebe assim, né, bebe e dirige. Professora, mas eu não matei ninguém, não machuquei ninguém, mas beber e dirigir acima de determinada quantidade de álcool deixa de ser uma infração administrativa somente, passa a ser uma infração criminal também. Essas pessoas precisam estar no sistema, senhores. As pessoas, é por dito penal, carcerário, de pena de reclusão e detenção. É para essas pessoas que o sistema hoje funciona. Então, senhor, lembrando, esses benefícios existem, eles conseguem conviver concomitantemente, e o mais importante, nenhum deles macula sua ficha de antecedentes criminais com produção de efeitos similares à reincidência. Você não é tido como reincidente. Então, senhores, lembrando, apresentada a proposta de transação penal, nasce para o autor do fato a obrigação de cumprir determinados requisitos propostos pelo Ministério Público, acordado entre o autor do fato e o Ministério Público, e, cumprindo esses requisitos, resta extinta a punibilidade. O que eu trago para vocês? Eu trouxe para vocês uma assentada de composição civil de danos, para vocês verem como é que funciona. Tudo bem? Eu trouxe para vocês verem uma assentada de transação penal do processo. O que eu preciso só deixar bem claro, senhores, que eu espero que vocês, na prática processual, lembrem-se. O Ministério Público não é obrigado, por lei, a propor benefício da transação, nem da suspensão, nem do apoio não persecução penal. Mas é entendimento da STJ que, ao deixar de propor, ele precisa fundamentar a razão da não propositura. E aí, senhores, ao se recusar a fundamentar a não propositura, ou fundamentar em fatos inverídicos ou equivocados, por exemplo, vou deixar de propor transação penal para Alexandra Boixá porque ela é reincidente. Você abre minha ficha criminal, não tem nenhuma passagem. E aí? E aí, senhores, nasce para vocês a responsabilidade como advogados de impetrar das corpus.
Não deixe o direito do seu cliente passar desapercebido. Tudo bem? Além do mais, senhores, para deixar bem claro, só se fala em transação penal se presentes estiverem as condições da ação. Como assim, professor? Só pode propor transação penal se presentes os requisitos da transação penal, da ação penal, desculpa. Porque se não tiverem presentes requisitos da ação penal, cabe ao Ministério Público pedir o arquivamento do processo e não propor transação penal. Se não tiver presente as condições da ação, pressupostos processuais e a justa causa para uma demanda penal, não há nem que se falar em transação penal. Então, quando um promotor questionar sobre o cliente sobre a existência de interesse em abordar uma transação penal, pede a palavra. Excelência, doutor, pela ordem. O senhor já identificou a presença de requisitos da ação penal? Caso o meu cliente não proponha, não aceite a transação penal, o senhor entende presente requisitos justificadores para a demanda penal? E se o promotor falar, eu ainda não apreciei o caso, pede vênia para que eu faça. Porque não existe transação penal sem que haja possibilidade propositura de ação penal. Tudo bem? Senhores, nossa segunda trilha obrigatória está concluída. Não se esqueçam, ao final do semestre, vocês precisam, junto com os relatórios das audiências, apresentar o relatório dessa trilha de todas elas obrigatórias. Tá? Mês que vem, temos uma terceira trilha obrigatória. Não se esqueçam, não deixem para assistir em última hora. Hein? Bom estudo, senhores, e até a próxima.